Bom dia, quase boa tarde. Hoje a gente vai dar seguimento à série de lives que a gente vai fazer até fechar o carrinho da acolhedoria, que é quinta-feira e as vagas estão acabando. Então se acheguem. O tema hoje é consequências da punição. A gente vai falar um pouquinho sobre punição, depois vai falar sobre as consequências da punição. Porque a parentalidade consciente não gosta muito de trabalhar com punição, acha que punição não funciona, que na verdade existem outras maneiras. Bom dia, Viviana. Que existem outras maneiras da gente ensinar os nossos filhos, tá? Deixa a Dani aparecer aí para chamar ela. Eu queria aproveitar e convidar quem ainda não acessou a página da acolhedoria para dar uma olhada e olhar quais são os temas que a gente vai abordar na acolhedoria. A acolhedoria já começa dia 27, são poucas mulheres, porque o propósito é que a gente tenha espaço de fala e de escuta durante os nossos encontros semanais, que são 5, tá? Além desses 5 encontros semanais, a gente tem 30 dias de mentoria pelo canal do Telegram, com acesso direto a mim e a Dani. Pode perguntar que a gente responde. E também a gente passa conteúdo por lá, passa áudios diários sobre o resgate do feminino. São mais de 30 videoaulas que vocês têm acesso durante 12 meses, mais e-books e PDFs complementares. Então é muito bom, é uma mentoria que une parentalidade consciente, disciplina positiva, resgate do feminino e autoconhecimento, porque a gente não entende, né, o exercício da parentalidade plena se ele não passar por tudo isso e pelo resgate do feminino, sendo todas nós mulheres antes de sermos mães, né? A Dani já apareceu aqui. Deixa eu chamar ela. Então, se você acessa lá, o link tá na bio, tá na bio de Dani. E as vagas estão acabando, o carrinho fecha quinta-feira. E a nossa primeira acolhedoria de 2021. Oi. Fala, comadre. Tudo bom? Bom dia. Bom Bom dia. dia, meninas. Bom dia, comadre. Bom dia. Eita, que tá um dia lindo aí, né? Tá lindo, tá bem gostoso. Choveu o final de semana inteiro, então tá bem fresquinho. Tá bom. É. E aí, vamos falar sobre punição hoje? Bora Consequências, lá. por que sim, por que não, Esse assunto por tão que polêmico, talvez, sempre. Sempre. sempre polêmico. Você quer começar falando? Não, mas comece hoje. Tá. Sempre acontece isso, né, gente? Eu sempre faço assim, ó. Vai, Gabi. Fala, Gabi. Eita, deixa eu tirar as notificações aqui O do meu povo celular, acha que Gabi. Gabi Tá. é faladeira, que Gabi não deixa ninguém falar. Mas é porque ela diz, vai, Gabi, começa, Gabi. Aham. Bem, eu acho que é bem interessante essa questão quando a gente fala de punição, né? E aí a gente precisa entender que existe uma linha muito tênue entre punição e consequência. E muitas vezes a gente confunde muito esse processo porque a gente não sabe muito bem como a gente vai lidar com isso, né? Mas é interessante que a gente sempre vai partindo do pressuposto seguinte, que a consequência ela tira a responsabilidade, né, da criança, ela não dá justamente esse lugar de responsabilidade, elimina, mina no sentido de realmente faz com que as relações elas fiquem cada vez mais difíceis, né? E ela tira o direito da criança de fazer escolhas e assumir o que acontece com ela por essas escolhas, né? E quando a gente entende a consequência como aprendizado e responsabilidade, né? E dentro dessa questão da consequência, a gente também entende que envolve o direito da criança, né? E não retira da criança o amor nem a rejeição, que muitas vezes é o que acontece, né? Então a gente vê assim, a punição é como se você tivesse assim dizendo para o seu filho, olha só, faz o que eu estou mandando do meu jeito, porque senão tu não vai ter o que tu quer, do jeito que tu quer, né? E quanto à consequência, você ensina para o teu filho que mesmo ele tomando as decisões erradas, as decisões que o teu filho está tomando, ele está sendo, o que ele está vivendo é consequência dessas decisões que ele está tomando. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar que os nossos filhos eles estão pagando pelas decisões que eles estão tomando.
Isso eu estou falando quando a gente tem uma criança que já está numa idade, né? Um pouco maior, que a gente consegue fazer essa construção. Mas entenda, a punição e a consequência, ela vem e a gente vai trabalhando de acordo com a idade da criança, né? Dentro do que é possível para a criança. Então, aí, quando é muito difícil para a gente entender, olhar para os nossos filhos e ver que eles estão sofrendo a consequência pelas decisões deles. E aí a gente tem uma tendência a cada vez mais trazer coisas mais difíceis para eles. Punições mais difíceis, decisões mais difíceis. Mas isso é uma construção. E a gente precisa ter um pouco de paciência e confiar também nesse processo de entender que, sim, eles vão tomar decisões e agir de forma que vai trazer consequência para eles, para a vida deles, mas que isso também vai fazer com que eles aprendam. Lembra, a consequência é igual ao aprendizado. Então, vai fazer com que eles aprendam que cada vez que ele toma determinada decisão, cada vez que ele age de determinada forma, ele vai ter aquilo como retorno. E aí a gente tem dois tipos de consequência que a minha comadre ela pode trazer para a gente depois, mas eu só vou citar, né? Que dentro das consequências tem duas, né? A consequência natural e a consequência lógica. Essas duas consequências, elas vêm no modelo, né? No processo, que é bem interessante quando a gente olha como isso acontece. E a forma como a gente constrói tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é igual a qualquer outro processo que, se a gente usa a violência, se a gente não usa o pensamento construtivo com a criança para a gente realmente elaborar e trazer esse aprendizado para ela, essa responsabilidade para ela, isso vai ficar em vão. Então, a gente sempre vai fazer o processo de repetição. Então, assim, a criança fez, tu pune, a criança volta a fazer, tu pune, a criança volta a fazer e tu pune. Por quê? Porque a criança não aprendeu. O que realmente é importante ali que ela aprende que a gente não está conseguindo passar E para por isso ela, que às né? vezes tantos Naquele pais e tantas processo, né? mães dizem assim, eu já fiz de tudo, eu não sei mais como Aham, punir e não adianta, né? aham, aham. Porque realmente não pune, né? E aí a gente usa, por exemplo, o Não, porque exemplo pune, mas a pessoa não aprende, da né? violência, da punição física, né? Se apanhar desse resultado, a gente não tinha apanhado tanto quando a gente fosse Ou criança, ninguém né? nunca Porque tinha levado a segunda palmada na vida, era só a não, primeira. e aí a gente, exatamente, e aí a gente pode olhar para a sociedade, né? Se cacete fosse bom, não tinha tanto Não ladrão, tinha né? nada, nenhum, Enfiado nada, nos nada. presídios, porque o que apanha da polícia, É, né? O que apanha aí não tá pelo no gibi, contrário, né? né? A gente vê que gera revolta. Isso. Pode falar, comadre. Então, tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que às vezes todo mundo se arrepia, sai correndo da live. Que é o seguinte, gente, a verdade é que punição é vingança. A gente usa esse nome de Vingança total. punição porque a gente não quer usar a vingança, porque punição tá tudo bem, né? Porque a humanidade se criou sendo punida por seus erros. É assim a vida em Uhum, sociedade e tal. Não estou dizendo que eu sou contra presídio, não, tá, gente? Eu acho que se a pessoa é um risco à sociedade, tem que ser tirada da sociedade realmente. uhum. Eu sou contra cacete e violência. Mas isso é outro assunto. É, a verdade é que punição é vingança, porque pensa comigo, quando a gente quer que seu filho errou em determinado aspecto, certo? E aí, qual é o intuito da punição? Você pune para quê? Para ele aprender, né? A Uhum, gente pune para os nossos uhum. filhos aprenderem. E a gente diz isso a eles às vezes. Está acontecendo isso que é para você aprender, tá? Mas aí o que é que acontece? O menino ou a menina erra, a gente inventa uma punição qualquer, assim, que venha na nossa cabeça, que vai fazer muito eles sofrerem. Tem que ser uma coisa que faça eles sofrerem. Né? Então, se é um adolescente ou um pré-adolescente, Tem que tira o sofrer, videogame, por senão não exemplo, tira aprende. logo o videogame ou tira o celular. Pré-adolescente e adolescente é batata, é isso, né? Porque tem que ser uma coisa que eles gostam muito, que a gente vai tirar. E aí, É. a gente faz isso para eles aprenderem. E aí a gente dá a punição. Depois que a gente dá a punição, a gente diz para eles como é que eles deveriam ter se comportado e como é que eles poderiam se desculpar. Mas na maioria das vezes a gente não conversa sobre como solucionar os problemas. E aí Isso. é isso que faz a gente entrar no looping da punição. Porque o menino Exatamente. erra, a gente pune, diz a ele como ele deveria se comportar, diz a ele como ele deveria se desculpar, tira alguma coisa que ele gosta Uhum. muito e passa. Só que a gente não encontrou uma Isso. solução. Aí daqui a pouco
ele vai errar de novo. E a gente vai fazer a mesma coisa. E isso a gente entra no looping sem fim, tá? Da punição e da vingança. Sem fim. Por que eu falo que punição é vingança? Porque é o seguinte, quando a gente fala sobre solução, a gente está falando sobre o futuro. O que vamos fazer juntos? Ou como posso oportunizar que meu filho pense de maneira crítica uma maneira de solucionar isso que ele vivenciou e que está errado, que precisa mudar. Isso. Quando a gente fala de punição, a gente está fazendo o quê? A gente está dando um castigo pelo que aconteceu no passado. E aí a gente com raiva. Por isso que eu digo que é vingança. E aí a gente acha que vai funcionar, que por causa desse castigo o menino não vai fazer de novo. E aí eu vou repetir a mesma coisa. Se fosse assim, todo mundo na vida tinha levado uma palmada só, todo adolescente, todo pré-adolescente tinha ficado só 2 dias sem celular ou sem videogame. E não é isso que acontece. O que acontece? Eu tô cansada de escutar mães dizendo, eu não aguento mais, já tirei o celular 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. E aí não tira 1 mês, porque nesse 1 mês o menino fica tão mal-humorado, tão revoltado, tão rebelde, que o pai e a mãe acaba dando antes do mês, aí devolve, sei lá. E o que é que acontece? Desmoralização total e absoluta. Agora o menino já sabe que... Então, não acaba nunca, tá? Não acaba nunca. Ah, Gabi, então é para ser boazinha, para não fazer nada? Não. Parentalidade consciente não tem nada a ver com permissividade. É justo o oposto. Só que é o caminho do meio. E o caminho do meio, com vistas a criança ou adolescente aprenderem habilidades sociais, habilidades de vida, que vão ser úteis a vida inteira. E principalmente na adultez, na juventude e na adultez. Então, o que é que a gente precisa fazer? Precisa ensinar os nossos filhos a resolverem os seus problemas, a resolverem os seus erros. Isso quer dizer, então, que aí o menino erra e eu não faço nada? Não. Por isso existem consequências. Consequências lógicas e consequências naturais, tá? O que acontece é que a gente não deixa as crianças nem os adolescentes vivenciarem consequências. Porque muitas das vezes essas consequências nos tocam de alguma maneira. Ah, porque... Eu gosto sempre de falar desse exemplo do treino, né? Porque o treino, o menino não vai para o treino. Esquece, e todos os dias, toda segunda e quarta, o menino esquece o material do treino de futebol. Qual é a consequência disso? Ficar sem treinar. A consequência é ficar sem treinar. Mas aí a mãe vai levar o material do futebol que o menino esqueceu. E além de levar o material que ele esqueceu, dá um esporro e ainda bota de castigo por algum motivo. Primeiro, por que você foi levar o material? É responsabilidade dele levar o material. Mas a gente está muito agarrado a isso, a querer resolver pelos nossos filhos. E também a gente pensa assim, a gente acha que não, mas o fator financeiro influencia muito as nossas decisões sobre consequências. A gente pensa assim, ora, eu estou pagando a escolinha e o menino não vai treinar? Então a gente coloca esse fator financeiro do eu estou pagando a escolinha na frente dos nossos filhos aprenderem alguma coisa de útil na vida. Tá? Não é porque ele faltou um dia de escolinha que nunca mais vai jogar futebol na vida. Perdeu todas as chances de jogar futebol na vida. Tá? Mas aí o que seria certo aí? Ai, o menino toda vez esquece o material de futebol. Você vai lá levar o material porque ele esqueceu. Primeira coisa a se fazer, decidir o que você vai fazer e dizer ao seu filho o que você vai fazer. Olha, eu pensei e decidi que não é certo, não é justo comigo levar seu material de futebol todas as vezes que você esquece. Então, a partir de agora, eu tô te avisando que eu não vou mais levar o seu material de treino se você esquecer. Então, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Por que você acha que você esquece o material do treino? Ah, não sei, porque eu esqueço. Então, como é que você acha que a gente pode resolver isso? Estimula o seu filho a pensar numa solução. Mas pensa junto também. Será que segunda e quarta, então na véspera do treino, será que no domingo a gente não deixa o material já na porta da saída de casa? Sim. Será que na terça a gente já não dorme com o material? Será que a gente já não dorme com o material dentro do carro? O que é que você acha? O que é que você acha? O que é que você acha que pode ajudar? Isso é procurar uma solução. Isso é solucionar um problema para que você não precise punir, mas não é só para que você não precise punir. É para que seu filho treine toda segunda e quarta, já que é esse o desejo dele. Isso. Porque também pode não ser o desejo dele, tá? Você está de alguma maneira impondo o treino a ele, ele não quer treinar. Também tem isso. E aí a criança, ela mesmo sabota o processo, ela sabota, né? Ela dá um jeito de dar o recado dela. Também tem isso, né? Ô, Gabi, eu lembrei agora, eu vou dar um exemplo aqui. Os meninos, eles estudam em casa, né?
E aí, o que que acontece? Já faz anos já que eles estudam em casa, enfim, como auxílio do estudo deles, tem um Kumon. E a gente colocou o José no Kumon por escolha dele, né? E aí o José estava super empolgado com o Kumon, super empolgado com o Kumon, mas ele entendia com as coisas muito rápido. Ele lê Ariano, muito, eu me ele é um menino identifico muito muito. criativo, enfim. Aí ele começou a reclamar do Kumon de inglês. E começou a reclamar do Kumon e a gente dizia assim, mas filho, Kumon escolha tua, olha só, vamos tentar, e darará, beleza. E aí ele começou a dizer assim, de repente aparecia assim, olha, já fiz. Muito Nossa, ele passava rápido. uma coisa que era para ele responder em 15 minutos, ele começou a passar 1 hora. E de Ah, ao repente, contrário. tipo, eu já fiz, beleza. E aí, um belo dia, eu estava arrumando as coisas, e quando eu puxei uma caixa que estava no canto da parede, tinha uns bloquinhos do comum. E aí, quando eu olhei aquilo, Gabi, eu pensei assim, cara, que doido isso. E agora? Tudo sem fazer. Eu tinha duas opções, né? Tudo sem fazer, tudo Pronto. ele Então ele jogou estava ali. mentindo que estava E aí eu fazendo. Exatamente. E eu pensei assim, cara, e agora? Agora Que doido pisa. isso, né? E agora eu disse, eu vou matar, vou pegar e vou matar, só pode, Pra ele né? Porque se eu deixar aprender. vivo, vai continuar escondendo. A nossa primeira Vou reação, ah, matar e esconder um danado. pouco, A né? nossa Porque primeira reação, vamos ser sinceros, a nossa primeira reação é, ah, danado, eu tô pagando isso é, e o menino não tá fazendo. É a exatamente. nossa Eu tô primeira pagando reação. pra esse peste não fazer isso, eu vou É a matar, esconder maternidade o corpo pra real, poder é. não ter mais problema. Mas aí foi muito interessante, Gabi, isso, por quê? Porque é uma ótima oportunidade da gente crescer junto com eles e estreitar essa relação. Eu chamei ele e só segurei assim, eu disse, filho, o que é isso? E eu botei na frente dele e ficou assim, gelado, me olhando. Eu disse assim, e aí? O que é que tu tem pra me dizer? E aí ele disse assim, desculpa, mamãe, eu não tava querendo fazer. Eu disse assim, mas por que tu não me falou, cara? Eu sei que você estava desestimulado, mas a gente conversou e você aceitou continuar. Mas você tomou essa decisão. E agora? Como é que a gente vai resolver isso? A gente está aqui com um processo muito complicado, porque além de você estar mentindo para mim, que envolve algo muito importante para nossa relação, que é confiança, tu mesmo está se sabotando. E eu agora estou te olhando e te perguntando o que é que a gente vai fazer a partir de agora. E aí ele disse assim, mas mãe, não é só eu que tenho que dizer que eu tenho que fazer. O que que a gente vai fazer? Ele jogou para mim, eu disse, não. Então vamos sentar aqui, a gente vai sentar e vai construir juntos. E aí todo mundo sentou para a gente conversar e tentar resolver. Resultado, ele falou do sentimento dele e nós entramos num consenso como família de que a gente ia dar um tempo para poder as coisas, né, acalmarem. E eu disse assim para ele: você tem certeza disso? É isso mesmo que você quer? Olha só, e aí a gente refletiu De sobre essa sair do questão de comum falar a por um tempo. verdade. Decidiram sair por um tempo. Exatamente. Exatamente. A gente conversou sobre sair do comum um pouco, a gente conversou a respeito de construir essa relação de confiança, a gente conversou do porquê ele fez, do medo dele de não fazer aquilo. E veja, a gente não bate, a gente sempre foi de conversar Sim. muito, de dar abertura. E quando a gente terminou essa conversa, foi muito lindo quando ele disse assim para mim, mãe, é tão legal saber que, assim, vê Em que 10 coisa anos. incrível, Essa assim, em vida 10 toda. anos de vida, ele falando em 10 anos de vida, é muito bom ter essa conversa porque eu tô me sentindo como eu sempre quis ser tratado. Aí eu disse assim, como, filha? E nesses momentos, assim, a gente teve poucas conversas, mas eu acho tão bom que você tá me tratando como uma pessoa, sabe? E assim, isso foi incrível, Gabi, porque eu olhar para ele e dizer assim, filho, que bom que tu tá conseguindo se enxergar nesse lugar, mas eu sempre te trato como uma pessoa. Você não É uma concorda? Ele disse, eu pessoa. concordo, mas é que é natural as mães brigarem e colocarem de castigo e você não fez isso, né? Mas veja, para eu poder ter essa consciência, a primeira coisa que eu pensei é assim, o que é que eu quero que ele aprenda com isso? É a primeira pergunta que eu me fiz. Porque eu pensei assim, cara, se eu bater no menino, se eu brigar, gritar e Ou se eu espernear, o disser, que é que eu vou senta ensinar aí, para agora só ele? levanta quando responder tudo. Depois, exatamente, sabe? E aí eu vou criar uma resistência para o menino que vai levar para a vida toda, né? E aí é com tudo, porque todas as vezes em que ele não quiser uma coisa na vida dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai esconder, porque é a solução que ele vai encontrar de resolver os problemas dele, Eu queria abrir né? justo esse parêntese aí, porque a maioria das pessoas acha que, por exemplo, se você tivesse dito, senta aí agora, e agora você só levanta a bunda da cadeira quando terminar todo esse bloco de tarefa não feita.
Você podia ter dito isso. E Aham. além de tudo, você podia somar alguma outra punição. Tipo, vai ficar sem jogar videogame Nossa, uma sempre semana. vem, o ódio E aí vem você com tudo. resolveu o lance das tarefas, mas tem o lance da vingancinha, né? Então, fica sem. Veja como é vingança. Porque, veja, senta a bunda na cadeira, você já está tratando com pouca dignidade, mas tudo bem. Senta a bunda na cadeira e vai terminar toda a tarefa. Resolveu a questão? Resolveu. Fez toda a tarefa que não estava feita. Naquele momento, Mas, sim. né? Mas aí vem a vingancinha. E você vai ficar uma semana sem jogar videogame. Né? É vingancinha, é a cerejinha Exatamente. do bolo da vingancinha. Exatamente. Que a gente não se É. dá conta, gente. Eu não tô aqui julgando ninguém, nem. Ai, não sou a fada perfeita, fadas não existem, vocês já sabem, quem me acompanha já sabe disso, não existem fadas da disciplina positiva, da parentalidade consciente, não é isso. Mas é assim, eu gosto de falar de maneira clara, mesmo que tenha gente que não goste de ouvir. Porque é a vingancinha, mães se vingam. É isso mesmo. E nunca vem Eu me sozinha, vingo, porque você quando se a vinga, a gente se criança, vinga. ela, por exemplo, quando a criança faz alguma coisa errada, quando tu começa a falar, tu vai lembrando. Diga aí, minha gente, se não é. Você começa a lembrar das outras coisas que a criança está fazendo Aí errada e você junta. traz tudo. Aí Você junta. tem vontade de realmente pegar. Só que aí você vê, né? Você cria esse sentimento de rejeição, que a criança ela realmente se sente rejeitada. Você cria esse sentimento de que a criança naquele momento o que menos ela está sentindo é amada, né? E você não constrói, você tira da criança Você fecha esse esse canal de senso de diálogo, tipo, responsabilidade, errei, fiz uma cagada. exatamente. Não vou dizer porque lá Fecha o vem. canal de diálogo, exatamente, e não cria espaço de consideração, porque o que mais você quer? Você quer que seu filho ele consiga compreender o que você está dizendo. Então, se você olha para ele e diz assim, olha, naquele momento que você está punindo, o que você quer dizer? Ô, Gabi, tu contou uma história, me lembrei agora. Tu contou uma história, eu acho, uma vez, da, da Diane Nelson, que ela fala. Como é a história mesmo, lembra? Da filha dela. Que o que mais ela queria dizer para a filha era que amava, da filha que tomava que É bebeu. da linguagem de Essa amor. história eu Então, eu vou adoro. fazer o seguinte: eu vou terminar com essa. Eu vou ser a Tá bom, Portela tá, hoje. tá Eu bom. vou terminar com Então, a linguagem assim, de amor. É maravilhoso, realmente. É isso, exatamente. maravilhoso. Me lembrei agora, estava Tem tudo a tentando ver. recordar. Aí, Tem só tudo para a ver. fechar o que eu quero dizer, né? Então, assim, ao invés de você passar a mensagem para o teu filho de, olha, eu te amo, eu quero te proteger, você está passando uma mensagem inverso, né? Dizendo assim, olha, faz o que eu quero, que é o que eu comecei a dizer, porque caso contrário, você vai sofrer por causa disso. E aí essa punição, ela vem, gente, de um lugar, de qualquer lugar, menos desse espaço de consideração que você quer criar com teu filho, É. né? Pode falar, comadre. É assim, eu ia falar uma coisa e no final, no meu parênteses, eu falei outra. Ah, Mas é o desculpa. seguinte, por exemplo, é claro que existem outros caminhos, outras explicações. É isso que eu queria dizer. É assim. Aí ele não fez a tarefa do Kumon, tá? E aí você fez a vingancinha, tirou o videogame. Mas eu tirei o videogame porque ele não fez a tarefa porque ele estava jogando videogame. Pode ser que seja essa explicação. No caso de Zé, não era essa explicação. Ele não queria fazer o Kumon porque ele não estava mais instigado para fazer aquilo. Que ele Isso, mesmo escolheu isso, fazer, né? Não foi por causa do isso. videogame. Mas pode ser que seja. Pode ser que seja uma. Vamos fazer de conta que a explicação foi. Ele não fez porque ele estava no videogame, tá? Uhum, E aí, tira o uhum, videogame? Pode tirar, tá? Mas daqui a uma uhum, semana ele não vai fazer a tarefa de novo, com videogame ou não. Não sou eu que estou dizendo isso. O que eu estou dizendo isso são todas as mães, uhum. inclusive você que já fez isso e que está me assistindo. É ou não é? Diga aí se você fez isso daí e não funcionou. Pode dizer, 40 vezes eu já fiz e não funcionou. Então, vamos levar em consideração que o problema é o danado do videogame, tá? Aí, quem é o adulto? O adulto sou eu, o adulto sou eu, o adulto sou eu. Você vai sentar, a gente não tem esse hábito. Vai sentar com o menino e dizer assim: olha só, cara, a gente tem essas tarefas Isso. aqui para fazer e a gente tem o teu videogame que você ama jogar. E eu não tenho interesse de tirar o seu videogame, porque se me tirassem algo que eu amo fazer, eu ia ficar pé da vida, Ia ficar bem mal-humorada, e chateada, eu não ia ter saco de fazer mais nada. Eu ia poder até fazer essa tarefa daí, mas chutando a porta, de ódio, Uhum, tá? isso. Porque o que eu gosto de fazer, o que me faz bem, eu quero fazer. Então vamos fazer o seguinte, vamos achar um equilíbrio. Tu precisa fazer a tarefa e tu precisa jogar videogame. Vamos fazer o seguinte, tu vai fazer a tarefa. Qual é a hora melhor para tu fazer essa tarefa? Beleza? Então vamos fazer o seguinte: todos os dias, de tal a tal hora,
tu faz tua tarefa. E teu videogame tá ali, de boas. O que ele não pode fazer é atrapalhar a tua tarefa. E aí, o que é que você vai fazer? Uhum. Gerenciar, porque você é o adulto. Vai, Uhum. pronto, entregou isso na Isso. mão dele. Concorda? Concordo. Ele disse o horário que ele precisava, e quando a criança ou adolescente diz o horário, diz como prefere, é a melhor opção, porque ela está escolhendo. Não dá nem para Ela, dizer assim, você me obrigou a exatamente. fazer depois do almoço. Olha só, cara, não fui eu que te Aham. obriguei. Isso não Você vai falou voltar. que queria fazer às 2 da tarde. Isso. Foi você que falou, Isso. beleza? Olha, então vamos acertar assim? 2 da tarde você faz a tarefa, 4h30 você vai jogar seu videogame. Bora fazer assim, daqui a uma semana a gente vê se funcionou. E você não vai sair de junto, porque é uma criança, é um pré-adolescente, é uma adolescente. E você é o adulto, Isso. amor. Sinto muito, você é o adulto até que ele seja adulto. E É, aí você exatamente. vai gerenciar se aquilo está funcionando. E todas as vezes, todos os dias, 2 horas da tarde, você vai dar aquela olhadinha para saber se ele está fazendo a tarefa. E se ele não Isso. estiver fazendo a tarefa, você não vai chegar dizendo assim: eu sabia que você não ia fazer isso, que a gente tem combinado. Você não vai fazer isso. Lembra que a gente tem que Que é o que acontece. motivar os nossos filhos. Motivar. Filho, 2 horas não é a hora de tu fazer a tarefa para jogar videogame mais tarde? Ponto, encerrou. Encerrou. Quanto menos a gente fala, Exatamente. mais eficaz é, principalmente para É. adolescentes, tá? Principalmente para adolescentes. Não é para estar falando, dando discurso o tempo todo. Você gosta de estar ouvindo discurso o tempo todo? Então ninguém gosta. É assim, linguagem não verbal. Olha, tá na hora, não, da tua tarefa, porque o videogame não é às 4h30, cara. Não foi isso que a gente acertou. A gente não tem um Isso. acordo, a gente não combinou, tá? E aí E você só assim, lembra, só você traz, né? só lembra. Se você achar que não está funcionando, aí você também não vai chegar e dizer assim: ah, encerrou agora, dei todas as suas chances, agora encerrou, vou jogar esse videogame fora. Menino, vem cá, faz essa coisa que a gente não está acostumado a fazer de novo. Senta aqui. Olha, a gente não combinou, por que não tá dando certo, cara? Porque tu falasse o horário que queria fazer a tarefa, tu falasse o horário que queria jogar, para mim tava tudo bem, a gente fez um acordo. Agora, um acordo tem que funcionar dos dois lados. Eu não tô vendo o acordo funcionar do teu Isso. lado. O que é que tá acontecendo? E vai escutar. A gente não tem esse hábito, precisa criar este hábito, tá certo? Garanto para É. vocês, isso eu garanto. Não estou dizendo que vai ser no primeiro acordo e no primeiro dia que vai funcionar. Mas essa prática, essa Mas que funciona. dinâmica, É. ela entra na rotina da sua família. E ela funciona com crianças de 5 anos. Então, com crianças de 10, com adolescentes de 13, com pré-adolescentes de 11, ela funciona. Agora, a gente Funciona. precisa nunca esquecer na vida que somos os adultos e precisamos gerenciar tudo isso. Então, se você não Isso. tem tempo de gerenciar um acordo desse tipo, não faça o acordo. Porque senão você vai fazer o acordo, vai deixar correr solto. E aí, qual é a mensagem que você está passando? Que tudo bem fazer acordos e não cumprir. Então, só faça acordos que você possa cumprir. Beleza? Vamos Isso. além para a terceira etapa. Ah, Gabi, assim é bom. Mas se mesmo assim o menino não, aí a gente vem com a consequência lógica. Qual é a consequência lógica? É uma consequência que a gente quer aplicar, tá? Mesmo que tenha a ver ou não tenha a ver com alguma coisa. Só que ela não é aplicada no calor do momento. Você não está fazendo isso, então agora? Ela não é aplicada assim. Ela é aplicada assim. Olha só, cara, já é a segunda vez que eu venho conversar contigo sobre isso. Então, vou te dizer o seguinte: ou esse nosso acordo funciona amanhã e a partir de amanhã, ou eu tô te avisando que eu vou tirar o teu videogame, porque você precisa fazer a tarefa. Realmente. Eu Isso. entendo que a tarefa é chata, mas você precisa fazer. É uma responsabilidade sua, tá? Isso tem a ver com o seu futuro, tem a ver com você aprender. E aí eu vou ter que tirar o videogame por um tempo até você aprender a equilibrar as duas coisas. Tudo bem? Tudo bem. E aí, se ele não cumprir o acordo, você vai lá e diz: olha só, lembra que eu te falei que eu ia tirar o videogame? Estou tirando o videogame agora. Desse jeito, não é gritando, não é espizinhando. Avisei, não vai avisar, acha pouco. Não é nada Isso. disso. Não é nada disso. Olha só, cara, tô tirando o videogame porque a gente tentou 3 vezes fazer um acordo para ter equilíbrio e não rolou. Então, tô tirando agora e a gente daqui a pouco, mais para frente, conversa de novo sobre como é que vai ficar essa situação. Eu preciso que você faça a tarefa. Isso. Ah, é fácil, não dá trabalho. Pelo contrário, não é fácil, dá trabalho, tudo isso. Mas, se você entendeu que esse é o modelo de criação que você quer, sem punição, com diálogo, com respeito mútuo, e ensinando o seu filho ou a sua filha
Essas habilidades sociais, essas habilidades de vida que são muitíssimo importantes para ele, para ela, este é o caminho, tá? Agora, mais uma vez eu digo, precisa estar para orientar. Se você não puder estar para observar se o acordo está sendo cumprido, ou se você não delegar isso a alguém, é melhor não fazer. Porque a imagem que a gente passa é que não é necessário cumprir acordos. Tá bom? Então vejam bem dentro aonde disso, é que vão amarrar eu acho que os seus cavalos. o que você, uma coisa que eu quero frisar muito importante nesse processo, Gabi, que você fala bem aí, né? Que a gente sabe que não é fácil e que dá um trabalho arretado, né? Porque gente. tu tem que A verdade pensar. é que enche o saco. Enche o saco. E tem dia que você não tá com o saco. Tem dia que É. você tá mais querendo que o menino realmente faça aquilo que ele tá a fim de fazer e, né, tu tá aqui, ó. Mas, assim, a consistência nesse processo, ela é extremamente importante. A consistência, ela é um ponto fundamental nesse processo. Por quê? Se tu faz agora, né? E aí eu falo da consistência, porque a gente precisa encontrar esse caminho, né? Entre a coerência e a congruência, né? Porque, assim, tu faz hoje. Aí amanhã, tu tá muito cansada para fazer e tu não faz. Tu faz outra coisa. Mas depois, tu tá de boa e tu lembra o que é melhor para a criança. Aí tu faz. E depois tu não faz. E aí tu vai fazendo sempre que tu achar que é bom para fazer. Então, assim, ó, gente, também é bom a gente entender que a criança está assumindo aquele papel dela de estar fazendo determinada coisa, mas você também está assumindo um papel de acompanhar esse processo e ser consistente naquilo que você está fazendo. Se o combinado foi, eu vou tirar o teu videogame, por exemplo, a criança vai atazanar a sua vida, minha nega. Ela vai fazer de tudo para poder você dizer assim, menino, vai-se embora pro videogame, pelo amor do guarda, que eu não aguento. Mas segure a onda. Por quê? Porque a consistência que vai te ajudar e ajudar a criança a entender que ela está sofrendo uma consequência por aquilo que ela não conseguiu fazer como combinado. E que foi combinado com dignidade, com respeito, com diálogo. Então, não tem por que ele ou ela não estarem cumprindo. Você cumpriu todas as regras do respeito mútuo. Combinou, dialogou, acordou, ele falou o horário, falou como achava melhor, você viu que também para você estava tudo bem. Não tem motivo para o acordo não ser cumprido. Então, a única saída o que você pode chegar e dizer. Pode falar. Então, é isso que eu estou dizendo. A única saída, então, é cumprir aquilo que você prometeu. E aí, a gente tem que tirar essa ideia da cabeça de que bichinho, a bichinha. Meu irmão disse que ia fazer, faça. Por isso que eu sempre digo, só amarre o seu burro onde você achar que pode. Só prometa, só diga, só acerte o que você quando é possível sabe para que você vai também. Cumprir. Porque quando a gente fala uma coisa, eles cumprem. Por exemplo, eu quero falar assim, voltar a falar de crianças pequenas, já que a gente está falando muito de celular, de videogame. Mas crianças pequenininhas. Olha só, se você não se arrumar agora, a gente não vai, tá? Mas você sabe que vai. Mesmo se ele não se arrumar. Aí acaba você dando um escândalo, pegando o menino, botando a roupa, obrigado no menino, pegando o menino, bota embaixo do braço e vai, porque é um programa que você quer ir. Eu já fiz isso com os meus filhos, no sentido de que Martim não queria colocar o sapato, ou queria colocar uma botinha de camurça e a gente ia para um lugar que tinha lama. E aí ia detonar a botinha de camurça limpa, nova. E aí eu falei, Mago, vê só, não dá pra. Essa bota não vai rolar. Lá tem lama, vai estragar tua. Mas eu quero ir com a bota. Mas se eu não for com a bota, eu não vou com nenhum sapato. E aí eu me lembro de ter dito a ele, Mago, vê só, tudo bem. Se você não quiser botar o sapato, tudo bem. Pilar vai com o papai e eu vou ficar com você. Só não dá pra você ir com essa bota, porque vai estragar a bota. E essa bota não foi feita para isso. Mamãe gastou o dinheirinho dela nessa bota, não vai deixar estragar. Você tem outros sapatos para ir. Ele tava querendo, birra, queria. E aí eu disse isso. Quando eu disse isso, eu disse, putz, grila. Era um programa que eu queria muito ir. E se ele cismasse que ele não ia botar? Eu ia fazer o quê? Pegar o menino, amarrar o menino, botar o sapato, o menino gritando e ir. E aí quando eu disse isso, eu disse, pô, não devia ter dito isso, porque eu quero muito ir para esse programa. E aí a gente sentou, eu fui argumentando, fui redirecionando, e ele aceitou colocar outro sapato. Mas se ele não aceitasse, ia chegar uma hora que eu ia dizer, então beleza, Mago, tua irmã tá indo para não se atrasar. A gente vai ficar, foi tua escolha, perdeu o programa, ponto. Acabou. Ou a gente começa a entrar o certo é no esse. contrário, né? Aí você faz a diferente. Aí você diz pro menino, a gente não vai,
Aí você vai, nem cumpre o que você prometeu, né? E o menino faz o que quer, porque aí você não está nem ensinando nada Exato. e cria aquela sensação de que você está sendo hipócrita, né? Também, Exatamente. né? Então, No só abre processo, a né? boca para dizer uma coisa quando você estiver certa que você vai conseguir cumprir. Do contrário, não Exatamente, prometa, não acorde. Fique exatamente, na sua. Arranje exatamente. outra maneira. Arranje outra Eu acho maneira. isso muito, muito interessante, Gabi. Isso realmente tem que acontecer e eu acho que faz muito parte, sabe, do nosso E dia a dia. desde Por pequeno, quê? viu? Esse Porque a negócio é gente desde pequeno. realmente. Mas por quê, Gabi? Porque a gente foi. Como a gente cresceu, como a gente teve essa educação do medo, né? A gente cresceu na base da Da ameaça, ameaça. Se não fizer né? isso, ele Então, faz isso. você não dá. Exatamente, você não dá a oportunidade do e se, né? Você diz, ou se você não fizer, você vai, né? Então você não diz assim, ó, quem sabe isso? Vamos conversar sobre isso? Então, assim, tem uma frase que eu acho ela maravilhosa que diz assim, a criança passa 2 anos para aprender a falar. Não, a gente passa 2 anos para aprender a falar e uma vida inteira para aprender a escutar, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade em que não exercita essa escuta. Nós temos dificuldade para escutar, é um hábito, né? Para ouvir ouvir de verdade, ouvir com presença. Então, muitas vezes a criança ela já está dando sinais dali de que aquilo dali não está funcionando para ela, né? Por diversas formas. E só porque a gente está nesse lugar de adulto, a gente quer porque quer que a criança faça exatamente aquilo que a gente quer. E a gente não abre esse espaço de diálogo para a criança para dizer assim, então, filho, qual é a opção que tu me dá sobre isso? Ou se a criança ela não souber, for muito pequenininha, vamos dizer assim, ó, então, vou te dar uma opção sobre isso. E aí você dá escolhas limitadas para a criança também entenda esse poder da tomada de decisão, Isso não quer né? Então dizer você dá que para uma vez você perguntando ao seu filho qual é a solução que você enxerga para isso. O fato de perguntar, tá? Também queria deixar isso muito claro. O fato da gente perguntar não quer dizer que a gente tem que concordar, tá bom? A gente só tem que concordar sim, quando realmente sim, for possível concordar. Ah, mãe, eu quero fazer a minha tarefa meia-noite e quero jogar de tarde. Veja, meia-noite não é hora de fazer a tarefa. Então, não. Vamos achar outro horário, tá? Só para deixar claro que a claro. gente pergunta, mas não é porque a gente está perguntando que é obrigada a aceitar o que vem de lá, tá? É diálogo. Isso, isso. Isso. E aqui em casa, por exemplo, né, nós fizemos um combinado. As crianças acordam bem cedo. O Bento acorda bem mais cedo do que o José. O José, às vezes, fica de preguicinha na cama, principalmente nessa época de férias. Mas a gente fez um combinado que já rola há muitos anos. É assim, ó. Se alguém não tomar café até as 9 horas da manhã, é comer uma fruta para esperar o almoço. Porque senão, não vai comer, não vai tomar café, porque senão não vai querer almoçar. E aí, no início, nós tínhamos feito esse combinado, porque foi uma proposta, inclusive, deles, porque eles diziam, realmente, se eu comer às 9 horas, eu não vou almoçar. E aí o José sempre vinha naquela coisa de furar o combinado. Ele dizia assim, ai, mãe, eu tô com tanta fome, não sei o quê. Filho, então... Aí o Já irmão sabe, lembrava, eu né? lembrava para ele, né? E às vezes ele dizia assim, mas eu tô com muita fome. Eu disse, então, amanhã você se programa para Come uma acordar mais fruta e cedo espera. ou tomar café mais cedo e tal. Então, hoje em dia, todos sabem, até 9 horas. Se eles fizerem o café deles até 9 horas, ok. Se não, é uma fruta para esperar o almoço, né? E algumas vezes eu poderia ter dito, poxa, filho, vai E lá, ninguém vai morrer de né? Quem fome, né? sabe hoje tu A pode gente já fazer, sabe né? que crianças não morrem de fome se pularem uma Não, refeição. não, claro que não. Mas aí fala também dessa questão da gente subestimar as crianças nos processos delas também, porque eles são sabidos, né? Eles entendem isso, principalmente quando eles participam dessa construção. E a gente sempre traz, gente, no nosso discurso, que é essa coisa desse sentimento de pertencimento. Ele não é só você dizer para o seu filho, filho, você faz parte disso, todos nós te amamos. Não, é uma construção do dia a dia. É do poder de decisão, desde o que você vai fazer para comer, até o que você vai combinar durante todo o processo diário. Claro, né? A gente está falando aqui que nós somos adultos e a gente tem esse poder de decidir porque nós somos os adultos. Porém, nós podemos trazer os nossos filhos nessa construção para eles sentirem que eles são corresponsáveis por tudo isso. Não só sendo um depósito de ordens, né? Filha, agora tu faz isso. Olha, depois tu faz isso, depois tu faz aquilo. E a gente tem que pensar assim, se fosse eu não ia querer. Eu já me recusei em fazer vários projetos onde eu sentia que a pessoa não tinha abertura de diálogo. Por que que eu vou querer que o meu filho também faça tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, se eu não dou abertura para escutar ele, né?
Então, assim, a gente tem que entender que esse mecanismo de olhar a criança como um ser que muitas de nós temos, eu tenho certeza que a maioria ou todas que estamos aqui, nós temos consciência disso, mas no nosso dia a dia a gente atropela as crianças. E a gente não vai deixando que esse processo seja uma construção efetiva. E aí esse senso de responsabilidade, esse senso de pertencimento, ele vai sendo abandonado para uma criança que depende sempre do que você vai ter que delegar para ela. E aí não cria esse senso de responsabilidade. Menina, agora é hora de calçar sapato, menina, é hora de escovar os dentes, menina, é hora de comer, menino, não sei o quê. Gente, vamos parar de estar o tempo todo, né? Filho, olha, tu sabe, é um cuidado pessoal teu, é tu acordar, tirar o pijama, escovar os dentes, fazer nananã. Então faz, cara, porque se tu não fizer isso, olha, vai ter consequências, são essa e essa e essa. Né? E aí, o que a gente vai fazer sobre isso? E aí é a confiança que a gente precisa ter nesse processo que, se tu fez um combinado e a criança não fez, seja a idade que for, gente, no tempo que for, a criança não fez, deixa ela viver a consequência daquilo. Porque aí ela vai dizer da próxima vez, eita, se eu não fizer isso, eu sei que vai acontecer isso. Né? Isso é bem interessante, isso é super importante nessa construção. Mas a gente, às vezes, não deixa, né? Vivenciar essa consequência. E, principalmente, quando eu estava falando, eu gosto muito de falar disso também. Quando as consequências, elas parecem nos atingir. Como é o caso de pagar a mensalidade de alguma coisa, né? Pagar alguma coisa. Ou deixar de fazer determinados programas, por exemplo, né? Se você quer muito fazer. Então, a gente também tem que estar atento a isso, né? Por que a gente não está deixando essa consequência ser vivenciada? Tem a ver com a gente? Se tem, bora olhar aí, né? O menino, tudo bem, você pagou a escolinha de futebol e o que é que tem? O menino não fazer um dia para aprender alguma coisa muito valiosa, né? Enfim. Então, Babu disse aqui agora, minha mãe é pediatra e sempre disse que ninguém morre de fome com comida na mesa. Então, esse negócio da comida eu acho bem, bem interessante, porque tem gente que senta o menino na mesa e pode ser que 5 horas da tarde, mas só levanta quando almoça, né? A gente tem que entender que tem hora, feito o Dani está dizendo, tem hora para almoçar, tem hora para jantar, tem hora para tomar café e para lanchar. Então, se a pessoa não almoçou naquela hora, simplesmente, a não ser, veja, não estou falando de casos de crianças com problema de desnutrição, estou falando de casos normais, lineares, tá? Com crianças com nenhuma especificidade com relação a isso, é óbvio. Mas, aqui em casa, eu tenho crianças muito ativas, muito trelosas, minha gente, muito, assim, meu almoço nunca é tranquilinho e isso é um problema para mim, porque eu sou uma pessoa que preciso de tranquilidade para comer, mas na minha casa, olha só, a hora do almoço é de tanto a tanto, é quando o almoço está na mesa e a gente vai almoçar. Primeira coisa, sentou, só levanta quando termina, tá? Segunda coisa, não vai comer, tá enrolando aí, já na hora do almoço, beleza, cara, o lanche é às 4, tá bom? Garanto que ninguém morre por causa disso, ninguém fica desnutrido, nada acontece. Isso não acontece. Na minha casa já rolou algumas vezes. Cara, tudo bem, não quer comer? Vai lanchar. E o lanche é isso, ou isso, tá certo? 4 horas da tarde. Ok? É assim que você quer? Então tá bom. Ponto. Vai morrer porque ficou um dia sem almoçar. E a gente tem que ter cuidado com as crenças, né? Que a gente vai criando nas crianças, com as coisas, com essas coisas que a gente vai fazendo, achando que tá fazendo da forma certa, mas a gente não entende o objetivo disso, né, Gabi? Então, por exemplo, se eu bato na criança como uma forma de resolver isso, alguma coisa... Né? Tem que comer, tem que... Sim. E aí, por exemplo, se eu bato na criança porque ela, sei lá, ela não quer comer, ou porque ela não está fazendo aquilo que eu quero, o que eu estou ensinando para a criança com isso? Que aquilo dali é uma forma, é um caminho de solucionar aquele processo. Então, ela vai crescer achando que aquilo dali é a solução para resolver aquilo, né? Total. Então, assim, se eu digo para a criança, você vai ter que comer tudo que está no seu prato, senão você não levanta. O que eu estou ensinando para essa criança? Que ela pode sim fazer aquilo que violenta ela. Exatamente. Aí eu digo, vai procurar Duan, que Duan resolve esse problema. Com problema. Duan é uma terapeuta nutricional, tá, gente? Que tá com a gente na acolhedoria. Então, assim, Duan, o que você está ensinando para essa criança? É bônus da acolhedoria materna, minha gente. Ela vai falar sobre fome emocional e tal. Eu tô brincando por causa disso. É prato cheio para Duan. E aí, criança obrigada a comer prato tudo cheio para Duan e ainda para as mães, né? E aí você vai dizer para a criança isso, né, Gabi? Você vai ter que fazer uma coisa que você não gosta,
porque alguém que tem autoridade, que está ali na tua frente, está dizendo que você vai ter que fazer. Então, assim, hoje é a comida que eu vou comer porque você está me obrigando e eu faço porque eu tenho medo de apanhar, de ser punida. Mas amanhã é o quê? É um relacionamento em que você não vai conseguir dizer não e você vai passar? É no teu trabalho, relacionamento com o chefe, em que ele está o tempo todo te fazendo alguma coisa, você vai ter que aguentar. Então, assim, existe uma linha tênue, gente, nesse processo que a gente precisa entender e a gente sempre fala isso, ninguém é obrigado a nada, inclusive a gente, inclusive os nossos filhos. Agora eu só Tudo é quero fazer um construção. parênteses, porque Agora, sempre aparece se alguém você... dizendo assim, ah, ninguém é obrigado a nada e se for remédio. Gente, se for remédio, é obrigado, é óbvio, né? Não, mas Né? aí a gente usa o bom Não, senso, mas né, não gente? tem. Quando a Se gente for fala ninguém é remédio, gente, obrigado é a nada, obrigado. Escola, é é, obrigada a ir para a exatamente. escola. Tem que ir para a escola. A Tomar gente não está banho, falando escovar disso, os mas... dentes, são coisas básicas, né? É, Exatamente. Claro, né? Você pode dizer para a criança assim, olha, você quer o quê? Você quer tomar banho, brincar um pouco mais e tomar banho depois, ou você tomar banho agora e brinca mais um pouco, né? Ou você brinca mais um pouco agora, depois você toma banho e vai dormir, ou você pode ainda assistir o filme. Então, tá travando, Dani. Ih, Dani vai cair. Tá ruim, Danoca? Ó, eu vou ler aqui gente, tá o... cortando aí para Tá vocês. cortando. Eu vou ler o depoimento de Rose enquanto voltar aí. Meu filho era muito pressionado para comer por nós desde os 2 anos de idade. Hoje ele tem 5 e ainda sentimos os efeitos disso. Tem rebote, viu, gente? Tudo que a gente faz tem rebote. Eu Tem? queria também falar que Babu falou assim: é para comer sem nenhuma distração, né? Ó, é para comer, minha gente. Na hora de comer, desliga a televisão, tira o celular da mesa, tira a tablet, tira tudo. Na hora de comer, é comer e conversar. É feito, eu digo aqui em casa. Mesa não é lugar para brincadeira, ok? Mesa é lugar para brincar e conversar baixinho. A gente pode conversar o que quiser, baixinho, com tranquilidade, para a gente entender que está comendo. Ah, mas minha filha É, só come com tablet. Desculpa, quem deu o tablet a primeira vez para ela comer foi você. Você agora vai ter que ter o trabalho de você. tirar o tablet para ela comer. E vai ser um escândalo, e vai ser uma complicação na primeira semana. E depois ela vai É, entender que ela vai comer sem o tablet. depois vai Agora, entender. você primeiro se concentra e decide que você vai fazer aquilo naquela semana. Porque quando você começar a Isso. fazer, você vai até o fim. Vai ser chato, vai encher o saco, vai ser estressante. Faz isso numa semana que você esteja bem, que você não esteja atolado de trabalho, que É. você não esteja vivenciando nenhum tipo de problema. Porque vai ser bem trabalhoso, mas você vai conseguir. Agora é preciso ser firme e conseguir. Tem E um aí você estudo, consegue. tem um estudo que foi feito no INDEP há uns anos atrás, falando sobre essa questão de hábitos alimentares, né? E aí e esse estudo ele se baseou nessa questão da atenção plena da hora da alimentação. Já que a gente está falando isso, eu vou trazer essa questão. Então A gente já foi está em constatado alimentação, que tá vendo, minha gente? em Eu adoro essas alimentação a gente é lives. uma maravilha, ó. Mas tem a ver com punição, tá, gente? Mas aí o que que acontece? Tem a ver. Mas aí o que que acontece? Quando a criança ela não come com atenção plena, ela muitas vezes é capaz de terminar a comida e ainda está com fome, né? Então, assim, quando você quer que a criança coma tudo, a forma que você vai resolver isso não é apenas dizendo assim, olha, então se você não olhar isso aqui, eu vou tirar o tablet e aí você não vai comer. Senão, Sim, claro. sabe? Então, assim, não é no extremo, né? A gente não pode fazer isso. Então, se você tem um hábito de colocar a criança comendo, assistindo, você lembra que a criança, ela não está realmente fazendo um processo tão importante da alimentação, de entender a importância disso, da saciedade, de entender o seu corpo. E E outra digo mais, coisa, a a maioria mesa de é um crianças, a local maioria não são maravilhoso de todas. interação. A maioria não são todas. Mas a maioria das crianças que comem com tablet, todas as vezes que só comem assistindo alguma coisa, a maioria, não são todas, está acima do peso. As crianças que eu conheço que Uhum. comem olhando o tablet estão acima do peso. Isso. E aí você tem que. E aí lembrar, né, que a mesa é um local ótimo de interação.
para você conversar sobre os combinados do dia, para você falar sobre o seu dia, para você ir conversar com a criança e entender para ela como foi o dia dela. Isso é um momento, gente, maravilhoso. Claro, né? A gente está falando de um momento que muitas vezes não é possível para muitos de nós que trabalhamos fora e tal, mas em algum momento vai estar toda a família em casa. E nesse momento que está toda a família em casa, vamos aproveitar isso, nem que seja um lanchinho rápido para a gente sentar e dizer, filho, como foi teu dia e tal, né? Porque senão sempre vai ficar naquele processo cansativo de que, então, tu fez as coisas que tu deveria ter feito hoje, a gente combinou de tu fazer isso, tu não fez, não sei o que, ao invés de ser um momento de crescimento e aprendizagem, vai ser um momento de cobrança, um momento de estresse, e ninguém quer isso, né? A gente quer mesmo é que a nossa relação com nossos filhos, elas fluam de uma forma boa, né? Tranquila, né? E se a gente cresce com esse hábito de conversar, fica mais fácil quando chega na adolescência, tá? Eu tô dizendo isso porque a gente escuta muito as mães reclamando, pô, a gente não consegue conversar Sim. na mesa quando é adolescente, que o menino tá só no celular. Então, constrói esse hábito do celular não poder ir à mesa desde cedo na tua casa. E isso começa por você, claro, né? Constrói esse hábito desde cedo, porque quando chegar mais lá na frente, numa idade mais crítica, que é a pré-adolescência e a adolescência, fica mais difícil, é um processo mais doloroso de você começar a dizer, ó, deixa o celular ali, para do celular e tal. Começa desde cedo a estabelecer esses hábitos saudáveis, porque a pré-adolescência e a adolescência é uma fase bem complexa. Então, o que você puder já facilitar para quando chegar lá, fora que é o mais saudável mesmo, e é o que Dani está falando, o momento da refeição é um momento de conversa e de troca familiar muito legal. A comida une, né? Então... Isso. Então, vamos ver o que tem mais aqui, aí, ó. E quando o filho não quer fazer o passeio em família, tipo ir à praia, temos que abrir mão da saída porque ele não quer? Veja o lado da criança ser o rei da casa. Complicado. Não, não tem que abrir, não. Agora, é o seguinte, é o que eu disse a vocês, tem criança, não tem que mandar na casa, nem tem que mandar nos pais, tá? Nós somos os adultos e quem, na verdade, manda somos nós. A gente só não precisa dizer isso às crianças de maneira humilhante e que não seja digna, tá bom? Mas se a família toda vai pra praia e a criança não tem autonomia para ficar sozinha, é óbvio, a gente não tá falando de um adolescente, pelo que eu tô vendo, é uma criança pequena, aí a gente vai pra praia. O que eu tô dizendo é que você não... O que eu quis dizer lá atrás é que você não pode dizer à criança assim, olha, se você não botar a sunga agora para ir pra praia, então você vai ficar. Se ela não for ficar de verdade, tá? O que eu quis dizer é isso. Ou você diz... dizer o que vai acontecer, ou então você não diz. Se a criança é obrigada a ir para a praia porque todo mundo vai, você vai sentar e vai dizer, olha só, filho, todo mundo vai, você não tem com quem ficar. Vai ter que ir para a praia com a gente, exatamente. Tá certo? E vai dar um jeito de botar a sunga, de botar no carro, de botar o cinto. É a mesma coisa de que, então a criança, eu gostei muito desse comentário, porque... quando a gente está falando sobre não ser permissivo e não ser autoritário, geralmente as pessoas entendem não ser autoritário e ser permissivo. A gente sempre fala que parentalidade é o caminho do meio, nem 8 nem 80. Isso não quer dizer que você vai ser permissivo. Pelo contrário, ensinar uma criança, e isso é uma das premissas da parentalidade consciente, ensinar uma criança a ter autorresponsabilidade é correr longe da permissividade, tá? Então a permissividade não está em questão aqui. Tá bom? Então, se a criança... É a mesma coisa de botar o cinto de segurança. Então, se a criança não quer botar o cinto de segurança, não vai... Desculpa, cinto de segurança não tem escolha. Filho, licença, eu estou botando seu cinto de segurança. E o menino está urrando. O que eu estou dizendo aqui, na parentalidade consciente, você não vai pegar o menino, balançar e dizer, vai botar o cinto. Você vai dizer, licença, preciso colocar o cinto de segurança agora. É para a sua segurança. Segura o menino e bota o cinto. Tem que botar. É a mesma coisa remédio, é a mesma coisa exame, é a mesma coisa injeção. É só para você fazer de maneira digna e respeitosa. É isso que eu estou dizendo. Então, a família tem toda que ir para a praia e a criança tem que ir, mesmo que não queira, ela tem que ir, tá? A orientação é que você não faça disso um cavalo de batalhas, que você não faça disso uma oportunidade para humilhação, para grito, para qualquer coisa que ou seja. Pior, né? ou também tem um outro lado, né, Gabi? Às vezes a gente fica naquele tentando argumentar com a criança uma coisa que é óbvia. Por exemplo, a questão do cinto, vamos usar, né? Exato, Aí, exatamente, você está dizendo, filho, você vai ter que colocar isso aqui para sua segurança. Você não tem que estar ali o tempo todo
na discussão com a criança, mas filho, vamos lá, vamos fazer. Não é isso aqui, gente, é pronto. E aí é como o Gabi trouxe, você não precisa humilhar, você não precisa se descontrolar. Claro, né, gente, manter a calma nessa hora é o que Para isso todas é nós preciso pedimos a autorregulação. Por Jesus, isso que a gente diz, não né, para existe ter. parentalidade sem autoconhecimento. Não existe não Não, existe como você exercer parentalidade consciente, positiva, seja lá o que for, se você não está, pelo menos, nos primeiros passos da autorregulação. Porque no primeiro gatilho que isso. você está todo mundo pronto para ir para a praia e o menino diz, não vou, bastou esse gatilho, foi-se embora toda a parentalidade consciente. Percebe a Exatamente. importância da gente estudar o autoconhecimento, a autorregulação, a autossabotagem, a autorresponsabilidade junto com as ferramentas, porque eu posso te dizer, olha, se ele não quer ir para a praia, você vai abaixar na altura dele e vai dizer, filho, eu posso te dizer tudo isso. Se você não está autorregulada, não vai adiantar nada na hora. Não, não vai. Absolutamente nada. Exatamente. E não está autorregulado, Exatamente. não estou dizendo por isso, não está com raiva, não está de saco cheio porque o menino não quer ir. Não é nada disso. É só você sentir. Sim, você pode estar, mas você tem um botar jeito, para fora né, da maneira de correta, externar. respeitosa. Exatamente. Também não é para falar E não com tem... vozinha de neném, nem com a mão o tempo todo. Não, Fala firme, não. tá? Mas é com respeito. Exatamente. Sim, e usando o que tem que usar, né, Gabi? Filho, é isso aqui. É isso, cara. Né? E aí você vai, não vai todo mundo negociar, vai, você não vai barganhar, você não vai, né? Porque muitas vezes é isso que Barganha acontece, zero, filho. Se você colocar o cinto, eu vou te dar um sorvete Não, quando chegar na barganha praia. zero. Não existe Filho, se barganha. você colocar, filho, gente, ó, barganha, ó, nota zero. Isso aí só vai construir um outro problema para Vai te você. dar muito Então, problema. é isso. O cinto é para tua segurança. É o cinto e pronto. Vai pra né? praia, porque toda E a aí família você... vai, não tem quem fique com você. Vai pra praia e pronto. Tá Isso. dando um escândalo. Sinto muito, vai pra praia, entra no carro. Nós vamos todos pra Vai pra praia. praia, vamos lá. Ponto. Exatamente. Até mesmo porque a gente tem que entender que existe a nossa vontade aí também, né? Então, essa colocação de que a criança é o rei da casa é bem importante olhar para isso, né, gente? Então, assim, a gente tem que observar isso. É por isso que a gente trouxe na acolhedoria, dentro do nosso programa, essa questão do autoconhecimento. Porque não existe essa educação se a gente, para dar para os nossos filhos, se a gente não se educa também. Então, é importante a gente olhar os nossos limites, a nossa potência, trazer à tona para que a gente entenda o nosso poder mesmo de autoridade dentro disso, de uma forma respeitosa, de uma forma não violenta, mas também os nossos limites nesse processo, né? Porque se a gente não dá isso para a gente também não tem como fazer isso com os nossos filhos, né? E a Angélica trouxe aqui, ó, não pressiono minha filha para comer, mas ela come pouco e passa o dia pedindo comida. Olha, eu acho que nesse caso, se tá tudo bem para você, nesse caso, tá tudo bem, entende? Se esse é o que você acha que é tranquilo, porque, por exemplo, se ela come pouco, talvez seja dela, ela come pouco realmente. E se para você tá tudo bem, dividir isso durante o dia, não tem problema nenhum. Agora, se isso te incomoda, é um combinado que você precisa fazer, filha. Você vai comer na hora do almoço e depois a gente vai comer às 3 horas, às 4 horas e depois o jantar. E aí você estabelece isso, né? Se ela disser assim nos primeiros momentos, porque com certeza vai espernear, vai chorar, vai tentar tirar do sério, você diz, olha, nós fizemos esse combinado. E aí por isso que é importante você construir com ela a importância de respeitar os combinados e fazer essa rotina, né? Olha, tá vendo? Por isso que a gente gosta que vocês participem. Tá vendo, Rose, dizendo aqui, obrigada, como é que ela tá dizendo aqui? Que ela disse, muito bom vocês explicarem essa diferença. Eu não estava conseguindo fazer. Eu não sei se é sobre isso. Assim, o que eu tô dizendo é muito bom quando vocês participam, porque às vezes fica aquela pulga atrás da orelha. Então tem que fazer tudo que a criança quer. Foi excelente esse comentário. Porque a gente já deu, ótimo. A gente já teve a oportunidade de explicar. Por isso que eu adoro quando vocês participam. Obrigada. Isso. Estamos em uma situação difícil sobre a educação do nosso filho. Vem para a acolhedoria, Ezequiel. Ezequiel é homem. É homem, Ezequiel? Não sei. Gente, se não tiver no perfil, né? É pra mãe. Ezequiel, já tu falou que vai passar pra tua esposa, traz ela pra acolhedoria, porque tá ótimo. Ó, minha gente, a acolhedoria encerra as inscrições quinta-feira. Amanhã tem live de novo. Quem quiser dar sugestão de tema, pelo direct, que a gente tá querendo. Era isso, não era, Rose? É por isso. Obrigada, minha gente. Eu agradeço muitíssimo quando vocês participam, porque às vezes tu nem contou a história, conta ela. Um entendimento errado atrás da orelha e passa. Vou contar a história, não sei se vai dar tempo. A história, essa não é uma história, na verdade é uma passagem que a doutora Jenny Nelson, que é a idealizadora da disciplina positiva,
Em um dos livros dela, ela fala sobre a linguagem de amor. Eu adoro contar essa história. Que ela conta a história de um dos primeiros atendimentos que ela foi fazer e que foi uma mãe que chamou ela, que tinha uma filha adolescente de 16 anos. E a mãe chamou ela porque estava sem falar com a menina há algumas semanas já. E ela disse, o que é que aconteceu? E aí a menina disse, a mãe disse, eu encontrei um pack, né, de cerveja, com 6 cervejas, no armário dela. E aí foi uma confusão. Enfim, a mãe tinha chamado, encostado a menina na parede quando a menina chegou e disse, cerveja, você não tem idade para bebendo cerveja e tal, bibibi. E aí a doutora disse, mas o que é que ela falou? Ela falou que não era dela, que ela estava guardando para um amigo, mas eu não sou idiota, eu sei que é dela. E a doutora disse, mas como é que você sabe que é dela? Ela não disse que não era dela, mas eu não vou engolir essa, né? A mãe tinha encostado a menina na parede, a menina tinha dito 1000 vezes, não é minha essa cerveja não é minha, estou guardando para alguém. E não houve argumento que bastasse para a mãe parar de dizer à menina que sabia que ela estava bebendo, que era um absurdo, que ela ia estragar a vida dela, e a menina deixou a mãe falando, entrou no quarto, bateu a porta, estava semanas sem falar com a mãe, né? E aí a doutora pergunta, mas ela não falou que era de um amigo, você... Por que você não acreditou? Ela disse, porque eu sei como é isso. Eu entrei nessa ondinha de começar a beber cedo, de fazer farra, terminei grávida com 18 anos e minha vida, tudo que era para ser, não foi, porque eu tive que cuidar de uma criança aos 18 anos. Eu sei o que isso implica. E aí a doutora pergunta assim, mas por que você está tão preocupada porque achou essas cervejas? Ela diz, porque eu acabei de falar, porque ela não pode começar a beber agora, ela só tem 16 anos. E aí a doutora perguntou de novo, mas por que você está tão preocupada com a cerveja? E a cliente já irada da vida, né? Como assim? Não vai sair disso, né? Assim, porque é minha filha, porque eu quero o melhor para ela. E a doutora perguntou, mas por que você quer o melhor para ela? Ela disse, como assim? É minha filha, é o amor da minha vida, é a coisa que eu mais amo, a pessoa que eu mais amo na vida. E eu quero que ela seja feliz. E aí, quando ela falou isso, a doutora perguntou, mas você acha que foi isso que ela entendeu quando você encostou ela na parede e disse que não acreditava de jeito nenhum no que ela estava falando? E aí, né, a mãe se toca de que, foi nada disso, eu não falei nada do que eu queria falar, né? E aí essa história para trazer para a gente, isso que acontece com a gente sempre, isso acontece com a gente sempre, com os nossos filhos demais, né? Mas acontece em quase todas as nossas relações. A gente, no afã de querer, de achar que está ajudando a pessoa, livrando a pessoa, de que está ensinando a pessoa, a gente deixa a linguagem de amor muito clara, muito escondida, em vez de deixar ela o mais claro possível, né? A gente cai nessa armadilha sempre de gritar com os nossos filhos, de castigar nossos filhos com o pretexto de que eu amo você, por isso que eu estou fazendo isso, né? Exatamente. E aí, depois disso, a doutora Jane Nelson conta no livro que a mãe chamou a menina e a primeira coisa que ela disse foi, olha, eu sei que pareceu que eu estava com raiva aquele dia quando você chegou em casa e eu acusei você de ter guardado cerveja no armário. Mas eu não estava com raiva. É que eu amo tanto você que eu estava extremamente preocupada de você se meter, se enveredar por um caminho que já foi o meu caminho e eu sei que não é o melhor para você. Veja como é diferente da pessoa chegar em casa e o outro dizer assim, olha, eu encontrei cerveja no teu armário. Essa cerveja me preocupou, porque você é muito nova para beber, você não tem idade para beber. De quem é essa cerveja? Qual é a dessa cerveja? Completamente. Em vez da gente Exatamente. olhar, julgar, foi nosso assunto de sábado, né? De olhar Exatamente. e não julgar, Eu ia falar só isso. observar e dar espaço Observar. para o outro dizer a sua verdade, contar o seu lado. Isso. E a partir daí a gente estabelecer um diálogo. Mas a gente vive nessa loucura, nesse looping, e a gente não faz isso, né? Quantas vezes vocês, eu, Dani, chegou para um filho e disse assim, olha você, e depois que você fala tudo, a criança diz, mas não fui eu. Às vezes eu tenho muito mais treloso do que o outro, eu tenho muito mais treloso que o outro. De vez em quando eu digo, Martim, não sei o que lá, e Pilar diz, mãe, fui eu. Olha a minha cara, eu me sinto péssima, me sinto terrível. E olha que eu já estou muito treinada. Mas eu ainda faço isso de vez em quando, porque a gente não tem esse hábito. Então, vamos encerrar com essa Mensagem de com Gabi essa Portela, mensagem essa para reflexão lembrarmos de deixar a mensagem de amor sempre clara. E isso clara. quer dizer que a gente precisa Faz começar toda a diferença. observando e não julgando.
Faz Julgando. toda a diferença observar antes de julgar. Observar, Exatamente. perguntar, para não julgar, né? Então, Faz muito vamos sentido. encerrar chamando vocês mais uma vez para acessarem o link da acolhedoria que ainda não acessou. Tá lá na minha bio, na bio de Dani. Venham, começa dia 27, com o primeiro encontro online e ao vivo já. Vai ser incrível. Mulheres, mães reunidas para falarem sobre parentalidade, sobre suas rotinas, sobre resgate do feminino, sobre a gente entender a nossa ciclicidade, como ela influencia a nossa vida, como ela influencia nosso maternar, como ela influencia nossas relações. Autoconhecimento, um módulo só de autoconhecimento sobre autossabotagem, autorresponsabilidade, né? E tem Porque a ferramenta gente não, prática, mas Gabi, para usar no dia a bom. dia? Tem! Tem. É o que mais Tem tem. sim, meu menino não quer fazer isso lá no Telegram. Tem sim, também tem isso, além de tudo, que dá sentido a isso. O que dá sentido É a gente verdade. usar as ferramentas é a gente entender a filosofia da parentalidade consciente, é a gente aprender a se autorregular, aprender a se enxergar, para a gente estar em equilíbrio para usar todas essas ferramentas e elas funcionarem a longuíssimo prazo. Senão elas funcionam a muito curto Verdade. prazo, tá bom? Isso. Então, a live vai ficar Vai ficar gravada salva assim no aqui essa GTV. live e eu também tô colocando no YouTube, tá, Tá gente? colocando Quem no YouTube quiser da olhar aqui acolhedoria ou pelo materna, né, YouTube. Dani? Pronto. Isso Então é. tá lá, viu? Um Compartilhem, beijo, gente. divulguem, Obrigada. ajudem aí. Beijo grande. Valeu, comadre. Beijo. Beijocas. Vamos Tchau, almoçar. pessoal. Bom dia. Boa semana pra gente. Cheio de vacina. Oh, Tchau. sobrando eu tomo. Tchau, gente.